Olá pessoal, meu nome é Mark e sejam bem-vindos a mais um curso de Java focado na prova de certificação Java e hoje você vai aprender tudo sobre construtores. Para começar, vamos criar três variáveis de instância: string nome, int idade, int CPF. E o que é um construtor e o que ele faz? Um construtor, obrigatoriamente, ele precisa ter o mesmo nome da minha classe, então vou copiar aqui. Vou colar aqui embaixo. Dessa forma eu criei meu construtor. E ele é usado para criar e inicializar os nossos objetos. Então eu vou criar aqui, para a gente fazer nossos exemplos, três objetos. E a gente vai chamar o nosso construtor com a palavra-chave new. A gente cria o nosso primeiro objeto. Vou copiar e colar aqui embaixo. Esse vai ser o segundo objeto e o terceiro objeto. A gente vai chamar o segundo objeto de Murilo, funcionário Murilo, e a funcionária Thaís. Mas vocês devem estar se perguntando, a gente nunca havia criado nas aulas anteriores os nossos construtores e sempre funcionou. Na verdade, como eu falei, o construtor ele é obrigatório numa classe. Não há possibilidade de ficar sem um construtor. Então o Java ele identifica que você não criou um construtor e ele cria um construtor implícito para você. Ele faz exatamente o que eu vou fazer agora, só que você não vê. Não se preocupem com esse super, a gente vai falar sobre ele depois, é só para exemplificar o que o Java faz por trás. Então, this.nome vai ser igual a null, ele faz exatamente isso. This, ele começa a inicializar as variáveis, né? Idade é igual a 0. E this.cpf é igual a 0 também. Então, implicitamente, sem que a gente veja, quando a gente não cria o nosso construtor, o Java automaticamente faz exatamente isso aqui. Ele primeiro chama o construtor e segundo, ele inicializa todas as variáveis que existem na classe. Então lembrem-se disso. Primeiro ele chama o construtor, em seguida ele verifica as variáveis de instância que existem na sua classe e inicializa cada uma delas. Isso para quê? Para que você tenha acesso ao seu objeto as variáveis de instância, por exemplo, mark.nome. Então você vai ver aqui, vou até dar um contraespaço aqui, ó, CPF, idade, nome. Então ele obrigatoriamente ele faz isso, ele inicializa com os padrões nulos e zero, e valores zero, para que você consiga acessar ele através do seu objeto, beleza? E a gente não deve confundir a forma de como a gente chama o nosso construtor. A gente não pode confundir com um objeto. Um objeto a gente chamaria da seguinte forma: mark.funcionário. É assim que a gente chama os métodos. Você pode ver que ele dá um erro aqui porque não existe um método funcionário. Todo construtor é chamado com a palavra-chave new. New funcionário. Vamos fazer um teste nisso aqui. A gente vai apagar essa inicialização aqui e a gente vai imprimir chamei o construtor.
Eu vou apagar aqui, né? Eu vou comentar, na verdade. Ele está chamando o construtor, então ele vai imprimir. Chamei o construtor. Vamos fazer um teste, botão direito. Run as, Java Application. Chamei o construtor. Beleza. Outra coisa que a gente não pode confundir é o seguinte. Eu vou criar um segundo construtor aqui. Funcionário. E nesse construtor eu vou colocar a palavra-chave void. Um construtor, ele nunca recebe void. Por quê? Porque se você colocar void, ele vai deixar de ser um construtor e vai passar a ser um método. Mesmo que ele tenha o mesmo nome da sua classe ou o mesmo nome do construtor. Vamos fazer um teste. E vou imprimir, chamei o método. E agora sim eu vou chamar o meu método usando o meu objeto mark.funcionário. Você pode ver que ele tem a palavra-chave void e ele vai imprimir, vamos lá, run as, Java Application, chamei o construtor e chamei o método. Ele fez o seguinte, ele chamou o construtor aqui e imprimiu a frase chamei o construtor. Em seguida foi chamado o método e ele chamou a frase chamei o método. Isso porque foi usado o void. Se eu tirar o void daqui, você vai perceber que ele vai dar um erro aqui, porque não existe mais o método funcionário. Ele voltou a ser um construtor. Então, vamos apagar aqui. Vamos voltar à nossa classe principal. Vamos apagar aqui esse segundo construtor. E os construtores, eles podem ser usados para inicializar as variáveis. E a gente usa a palavra-chave this. Exemplo, this.nome é igual a mark. Fecho a instrução e a mesma coisa para as outras variáveis. This.idade é igual a 28. This.cpf é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente pode inicializar as nossas variáveis de instância e imprimi-las aqui. Sysout mark.nome. Vou copiar e colar embaixo. Mark.idade. Mark.cpf. E quando a gente rodar, vamos dar aqui um Run as, Java Application, ele vai imprimir e exibir os valores que foram inicializados dentro do meu construtor. Lembrando, você precisa usar a palavra-chave this para inicializar os seus atributos e suas variáveis de instâncias dentro do seu construtor. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer disso. Nós também podemos fazer sobrecarga de construtores. Eu posso criar vários construtores dentro da minha classe. Eu vou criar outro construtor. E dentro desse construtor eu vou passar alguns parâmetros. Isso é perfeitamente possível. Na verdade, estes parâmetros, estes atributos. Vou passar estes atributos como parâmetros
dentro do meu construtor e separá-los por vírgula. E eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que dizer que this.nome, que é a minha variável, é igual, eu vou mudar aqui para não confundir, novo nome, nova idade, novo CPF. Então, this.nome, que é a minha variável de instância, vai ser igual ao novo nome digitado pelo usuário. E a mesma coisa para as outras variáveis. This.idade é igual à idade digitado pelo usuário. E this.cpf vai ser igual ao novo CPF digitado pelo usuário. E a pergunta agora é: como que o meu segundo objeto vai agora inicializar as variáveis criadas no meu segundo construtor, que são essas variáveis aqui? A gente vai precisar dar uma entrada aqui, uma entrada aqui e uma entrada aqui. Simples. Dessa forma aqui. A gente vai usar a mesma ordem, né? Primeiro nome, idade e depois CPF. A gente vai digitar aqui Murilo, 23 anos, e o CPF 13245678. Vamos imprimir o resultado. Sysalt Murilo.nome. Vamos copiar e colar embaixo. Idade. CPF. Então você pode perceber que as nossas variáveis foram inicializadas dentro do meu objeto e não dentro do meu construtor, como a gente fez aqui. Isso é perfeitamente possível. Agora a gente também pode criar um terceiro construtor, lembrando que sempre com o nome da nossa classe. E eu quero simplesmente que o usuário digite somente o nome dele. Então eu vou colocar aqui string novo nome e vou dizer que this.nome é igual ao novo nome que vai ser digitado pelo usuário. E vou inicializar as outras variáveis. Vou deixar os valores já definidos aqui. Então, this.idade vai ser igual a 24 anos. E this.cpf vai ser igual a 1432567. A única entrada que o usuário vai dar é o nome. Todas as outras variáveis já estão inicializadas e com valores definidos. Vamos fazer o teste no terceiro objeto. Então eu vou passar o nome, que vai ser Thaís. E eu não vou precisar digitar nem a idade e nem o CPF. Eu simplesmente vou passar o nome, que foi o que eu pedi, né, aqui, né, uma string nome. E o restante já está definido. Vamos exibir. Thaís.nome. Vamos copiar e colar.
idade, CPF, botão direito, Run As, Java Application, e ele vai exibir Thaís, 24 anos e o CPF. Beleza? Bom, pessoal, então para finalizar, a gente vai fazer o seguinte. Tem uma coisa importante aqui também, é o seguinte. A única coisa que a gente pode usar nos nossos construtores são os modificadores de acesso. Um exemplo, o private e o public. Por exemplo, vou botar aqui também public. Ele não aceita o void, ele não aceita o int, um tipo inteiro, um float, mas a única coisa que ele vai aceitar são os modificadores de acesso. Nesse primeiro caso que eu botei private, caso você não queira que esses dados, que essas informações sejam vistas por outras pessoas em outras classes, você declara ele como private. Você pode ver que ele vai dar um erro aqui e vai dizer que o construtor não está visível. Eu vou mudar aqui para public. Para ele ficar visível, né, na nossa classe teste. A outra coisa é o seguinte, a gente pode fazer a sobrecarga de construtores desde que os argumentos passados dentro do nosso construtor sejam diferentes. Por exemplo, aqui eu estou declarando um construtor vazio, aqui ele vai pedir o nome, a idade e o CPF, e aqui ele só vai pedir o nome. Eu poderia criar um outro construtor aqui, por exemplo, public funcionário, e eu vou colocar, vou pedir para a pessoa digitar a idade. Então eu vou colocar int nova idade, e ele aceitou perfeitamente. Eu posso vir aqui, por exemplo, e digitar, criar um outro objeto. Deixa eu copiar, que foi mais rápido. Funcionário Júlio. Deixa eu tirar aqui, né? Vou botar aqui Júlio. E o único valor que ele pede como para a gente passar para ele é a idade. Então, vamos botar aqui 25 anos. E vamos exibir. Júlio. O nome. Idade. CPF. Faltou a gente inicializar as outras variáveis, né? A gente inicializou a idade, então a gente vai ter que inicializar o nome. Julio.nome vai ser igual a Júlio, e Julio.cpf vai ser igual a 1423567 Agora sim ele vai exibir tudo. Opa, ele deu um valor 0 aqui. Vamos ver por quê. Vamos ver por quê. Ah, sim. This.idade vai ser igual a nova idade digitada pelo usuário. Agora sim ele vai exibir. Ó, Júlio, 25 anos e o CPF. Bom, no final a gente tem essa surpresa. Eu tenho aqui um desafio para vocês. Eu vou iniciar um teste aqui
e a gente vai tentar resolver uma questão referente a tudo que a gente aprendeu agora sobre construtores, para a gente testar o nosso conhecimento. E na próxima aula eu vou responder essa questão. Então vocês tentem fazer, lembrando que a prova é em inglês, mas vocês podem perceber que é um inglês bem simples, choose three correct statements, ou seja, escolha 3 afirmações corretas, e você vai escolher dentre todas essas opções sobre construtores qual que se enquadra, quais que são corretas. Então vamos lá. Um construtor pode ter o mesmo nome de uma classe? Essa afirmação é correta? Construtores podem ser sobrecarregados? Um membro de instância ou uma variável de instância são acessíveis após a chamada do construtor, após rodar o construtor? A classe deve ter no mínimo um construtor? Construtores não podem ser usados para modificar variáveis estáticas? Construtores podem ter algum tipo de retorno ou retorno? Então, pensem bem, analisem, tentem responder, deixem as respostas nos comentários. Não acostumem-se com esse desafio, porque essa questão é uma questão de prova, né? No final desse curso, que já está quase acabando, dessa primeira parte, que é o Java básico, que é o primeiro tópico para a prova de certificação, nós vamos fazer todo esse questionário com 24 questões, né? Tem bastante coisa aqui, né? E a gente vai testar o nosso conhecimento. E a gente vai ter 1 hora para fazer isso, acredito que a gente faça em menos tempo. E dentro dessas 24 questões típicas da prova, a gente vai ver quantas questões a gente vai acertar. Então, até a próxima aula. E se inscrevam no canal, deixem comentários se vocês não gostaram, se vocês gostaram. E assim que possível eu respondo para vocês. Beleza, até a próxima aula.